Pessoal, hoje o tema da nossa aula é derrame pleural. Então, vamos lá. O derrame pleural é uma manifestação clínica de diversas doenças que pode ser diagnosticada por exames de imagem. A definição é um acúmulo anormal de qualquer tipo de líquido na cavidade pleural, em decorrência do aumento da produção e ou diminuição da drenagem do líquido pleural, ou ainda por acúmulo de líquido não pleural, por exemplo, sangue, linfa, líquido peritoneal e etc. Então, vamos relembrar que os pulmões são recobertos pela pleura, né? A serosa que recobre o pulmão é a pleura e tem duas camadas, a visceral e a parietal. Entre essas camadas, tem uma pequena quantidade de líquido, 5 a 15 ml, que ajuda na mecânica ali do pulmão, tá? A gente não vê, não era pra gente estar vendo esse líquido. Então, essa imagem aqui está representando a pleura parietal e a pleura visceral. E entre elas, bastante quantidade de líquido aqui entre os pulmões. Geralmente esse espaço é virtual, quer dizer, a gente nem enxerga esse espaço, tá? Era para estar as duas pleuras juntinhas aqui. Essa ilustração aqui está mostrando o derrame pleural. Esse slide bem poluído é para vocês verem que tem inúmeras causas de derrame pleural, tá? Não é porque é derrame pleural que é insuficiência cardíaca ou que é parapneumônico, né, que é infecção. Então, tem inúmeras causas. Dentre elas, claro, processo inflamatório, infeccioso, neoplasias, insuficiência cardíaca, cirrose, hipoglicemia, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha com carinho aqui nesse slide, só para vocês verem que tem vários mecanismos, né, de derrame pleural, de acúmulo de líquido ali entre as pleuras e várias etiologias possíveis, tá? Como que a gente vai ter, então, um diagnóstico mais preciso, né? Começando, a primeira coisa que a gente quer saber é se trata de um transudato ou de um exudato. A gente vai saber isso através do estudo bioquímico do líquido. Então, você vai examinar aquele líquido. Quando a gente pede exame de sangue para o paciente, você não pode pedir inúmeros tipos de exame de sangue, é a mesma coisa no líquido, tá? Pleural. Então, você vai pedir análise do líquido, você vai pedir vários tipos de exame, certo? Então, você vai pedir deshidrogenase lática, proteína, você vai pedir GRAM, tá? GRAM positivo, GRAM negativo, você vai pedir tudo que você está suspeitando, você vai pedir ADA para ver se a suspeita for tuberculose, você vai pedir pesquisa de células neoplásicas, você vai pedir tudo naquele líquido, tá? Então, você vai pedir vários exames do líquido. O objetivo inicial é diferenciar transudato de exudato. Como assim? Então, é separar se é um derrame limpo, por exemplo, da insuficiência cardíaca, né, que seria um transudato, ou se é um derrame sujo, por exemplo, da pneumonia ou da neoplasia, que seria o exudato, tá? Existem critérios que são chamados critérios de Light, que conseguem diferenciar se trata de um transudato ou de um exudato. Então, o critério de Light não vai me dar etiologia, não vai me falar o que é, mas vai diferenciar o tipo de derrame, tá? Facilitando o diagnóstico para nós. O tratamento vai depender da etiologia e da extensão do derrame pleural, podendo precisar de procedimentos como toracocentese ou drenagem torácica. Então, derrame pleural transudativo, eu quero que vocês guardem insuficiência cardíaca congestiva, tá? Tem outras, claro, como hipoglicemia, síndrome nefrótica, pericardite constritiva. E derrames pleurais exudativos, lembrem que é o derrame sujo, o derrame da pneumonia, da neoplasia, do TEP, da tuberculose, das colagenoses, de reações a drogas, tá? Então, vamos lá. Os critérios de Light, então, vão levar em conta esses três aspectos aqui, que é o HDL no líquido. O HDL vai ser a desidrogenase lática, tá? A desidrogenase lática é um marcador de injúria celular, tá? A razão de proteína no líquido pleural e no sangue tem que estar maior que meio. A razão de HDL no líquido pleural e no sangue tem que estar maior que 0,6. Eu não vou cobrar de vocês valores não, tá? Mas eu quero que vocês saibam que os critérios de Light separam um transudato de um exudato. Se tiver um ou mais desses critérios, vai ser positivo para um exudato, tá? A gente também vai analisar a proteína total, colesterol e a fração de colesterol, a razão também, líquido pleural e sérico, tá? Para pensar em um exudato. Bom, o derrame pleural parapneumônico é quando ele é secundário a uma pneumonia ou a um abscesso pulmonar, tá? 10% desses derrames pleurais
vão evoluir para derrame complicado e empiema. Então, o derrame complicado é quando necessita de procedimento invasivo para sua resolução ou que apresenta cultura positiva para bactérias. E o empiema é quando tem o pus no espaço pleural. Tá? Os principais agentes etiológicos são Staphylococcus aureus, Streptopneumoniae e os bacilos gram-negativos. A gente deve suspeitar de infecção pleural em pacientes sem melhora clínica da pneumonia, apesar do tratamento adequado. Então, aqui um esqueminha só para vocês visualizarem. No primeiro caso aqui, a gente vê um transudato, um derrame limpo. Quando a gente tem aumento de celularidade com consumo de glicose, a gente já está vendo um exudato, o derrame sujo, né, podendo corresponder a um derrame pleural parapneumônico, se for decorrente de pneumonia ou abscesso, não complicado, só um exudato. Mas, quando começa a aumentar a proteína, aumentar ainda mais a celularidade, né, formar septos, coleções, é porque evoluiu com alguma complicação, ou empiema ou um derrame pleural, ou um derrame parapneumônico complicado, tá? Então, forma esses septos aqui, coleções, o derrame fica loculado. Então, o derrame pode ser livre, que é quando ele muda de acordo com a mudança de decúbito, ele escorre, né? O paciente deita, ele vai ali todo lá para trás, por exemplo. Pode ser complicado ou septado, que é quando ele não move quando muda de decúbito. Pode ser um derrame fissural, quer dizer, um derrame entre as fissuras ali do pulmão. E pode ser um derrame infrapulmonar, que é super difícil de ver quando ele está embaixo do pulmão, desenhando certinho, tá? Eu vou mostrar para vocês. Bom, o raio-x em PA perfil e decúbito lateral com raios horizontais ajuda para a gente decidir se vai puncionar ou não o derrame pleural. Então, a gente faz essa incidência aqui, que é para avaliar o derrame, para confirmar se tem derrame pleural, para ver se ele é livre e para ver se eu consigo puncionar as cegas, tá? Então, o decúbito lateral com raios horizontais é uma incidência para a gente avaliar o derrame pleural mesmo. Então, a gente deita o paciente de lado, do lado que você acha que tem derrame, e faz o raio-x, tá? E aí avalia a lâmina ali de líquido. Se é maior que 1 centímetro, a gente consegue funcionar as cegas, quer dizer, sem ser guiado por ultrassom, porque a chance de pneumotórax, né, de complicação, é mais baixa, tá? Também é chamada de incidência de Laurel, essa incidência. A ultrassom, a gente consegue detectar pequenos derrames pleurais e auxiliar a toracocentese, essa aqui é a principal utilidade, tá? Auxiliar a toracocentese. Na tomografia, a gente consegue diferenciar lesões parenquimatosas periféricas de alterações pleurais, às vezes não é fácil. A gente consegue investigar derrame de causa desconhecida. Então, se você tem um paciente com derrame pleural que você não sabe por que, tem que fazer TC. Quando a suspeita é neoplasia, tem que fazer TC. Quando o derrame parapneumônico é complicado em empiema, a gente também faz TC, tá? E precisa fazer contraste para a gente visualizar melhor. Pessoal, lembra que eu falei que é uma pequena quantidade de líquido que fica entre as pleuras na condição fisiológica, né? 5 a 15 ml. Só que a gente tem, quais são as incidências padrão? PA e perfil, né? No PA, a gente precisa de 200 a 300 ml de acúmulo de líquido para ter obliteração aqui do seio costofrênico, tá? Então, a gente não vê pequenos derrames. O perfil é um pouco mais sensível. Para a gente ter o velamento total aqui do hemitórax, né? Precisa de 5 litros de líquido. Então, o aspecto radiográfico vai variar. Primeiro aspecto, obliteração do seio costofrênico. É o mais comum, que é quando a gente vê que perdeu aqui o ângulo agudo, né, do seio costofrênico, e a gente consegue ver a parábola, né? Observem a parábola, aqui também. Também é chamado de sinal do menisco. Obliteração do seio costofrênico com a parábola. O segundo aspecto é quando a gente tem derrame mais volumoso, que aí forma um nível líquido, igual numa garrafa, tá? Então, lembra dessa garrafa aqui, formando esse nível aqui de líquido. Isso aqui tudo é derrame. O terceiro, esse é bem difícil, é o derrame fissural, que é quando o derrame se localizou entre as fissuras pulmonares. Não é fácil de dar esse diagnóstico. Claro que esse paciente vai para a tomografia, tá? Esse mesmo foi. E aí, após tratar a congestão, que ele tinha sinais de congestão, sumiu, desapareceu, tá? Então, isso aqui era mesmo um derrame fissural,
que nesse caso aqui, quando isso acontece, a gente chama de tumor fantasma. Então, parece uma massa, mas tratando congestão, ele vai embora, porque era só líquido, tá? Derrame infrapulmonar, isso é bem difícil de ver. Então, a gente tem líquido aqui caprichosamente localizado embaixo do pulmão esquerdo. Nossa, mas como, né, que eu vou saber? É difícil de ver mesmo, né? Pensa, primeira coisa que tá esquisita nesse raio-x. Lembra que a cúpula diafragmática direita, ela vai ser mais alta que a esquerda era para estar mais baixa, a esquerda está mais alta, né? Quando a gente chega no perfil, a gente vê, ó, essa lâmina aqui, vê que desaparece aqui também o seio, né? Então, aqui tinha líquido infrapulmonar, é difícil mesmo de afirmar. Nesse caso, foi feita a incidência de decúbito lateral com raios horizontais, que eu falei para vocês que era para ver o derrame. E aí o líquido escorreu aqui mesmo, tá vendo que aqui o pulmão vai até a costela e aqui não? Isso aqui tudo é o líquido, tá? Então, o que a gente conseguiu ver aqui? A gente conseguiu ver que tem derrame pleural, conseguiu confirmar, isso aqui é do paciente anterior, tá? Então, a gente conseguiu confirmar a presença de derrame pleural e a gente conseguiu ver que esse derrame pleural é livre, ele não tá loculado, ele escorre aqui por todo o hemitórax, tá? E o quinto aspecto de hemitórax opaco, então preencheu tudo, né? A gente consegue ver aqui na TC que era líquido mesmo, nesse caso o paciente tinha uma doença linfoproliferativa. E por que não vai ser uma telectasia tudo isso? Porque lembra que a telectasia puxa e aqui a gente tem efeito de massa, então o derrame está empurrando, né? É um aumento de volume aqui. Tudo isso aqui era líquido mesmo. Na ultrassom, pessoal, o líquido aparece preto, tá? Então, aqui é o aspecto de um derrame pleural é limpinho, anecóico, um transudato, e aqui de um derrame pleural sujo, com áreas hipoecogênicas, com debris, tá? Um exudato. Aqui a gente já vê a presença de septações, ó, que é o diafragma, tá? Que é pulmão, e aqui, ó, é o derrame pleural com os septos. A gente geralmente não vê os septos na tomografia, mas no ultrassom dá pra ver, tá? As septações aqui, isso aqui já é aquele derrame complicado, né? Então, aqui na tomografia, o aspecto de um derrame livre, ele escorre, vai para a porção posterior quando o paciente deita, certo? E aqui uma coleção. Então, lembra que eu falei que a gente não vê bem essas septações, septos de fibrina na tomografia, mas o que a gente vê? A gente vê realce da pleura. Então, vejam que aqui parece que tem uma cápsula, né? Ao redor aqui desse líquido. Isso aqui significa que o derrame está loculado, certo? É uma coleção. Aqui é outro exemplo. Então, a gente está vendo a mesma coisa, realce pleural, né? A pleura visceral e parietal realçando com líquido dentro, certo? Isso aqui é um sinal de empiema. Mas então, qual a diferença de empiema para abscesso? Como é que eu vou saber, né, se é um empiema ou um abscesso? Pessoal, o empiema, a gente tem o líquido no espaço pleural. O abscesso pulmonar, a gente tem o líquido no parênquima pulmonar. Então, geralmente o abscesso forma esse ângulo agudo aqui com a parede torácica, tá? E é comum que a gente veja essas inclusões gasosas aqui na lesão, certo? Com esse líquido aqui dentro, esse espessamento, mas é no pulmão, ok? Como eu falei, o derrame pleural também pode ser maligno, né? Causado por neoplasia. Nesse caso, a gente consegue detectar células neoplásicas na pleura ou no líquido pleural. Olha essa informação, as neoplasias são a segunda principal causa de derrame pleural nos pacientes idosos após a ICC. Então, não é raro neoplasia da derrame pleural, tá, pessoal? Os principais tumores que vão dar esse derrame pleural maligno são os carcinomas de pulmão, mama, ovário, estômago e linfomas. O diagnóstico sai 60% pela citologia do líquido pleural, então só analisar aquele líquido. Quando não sai assim, a gente pode tentar a biópsia da pleura, né? Biópsia percutânea, guiada para áreas de espessamento ou nódulos pleurais. Esse caso aqui é um exemplo em que a gente tinha esse nódulo aqui, torácico, era um linfoma. E aí, tinha linfonodos aqui também, né? Proeminentes. E a gente tinha essa pleura aqui, com esse derramezinho aqui, e uma pleura espessada, irregular e com nodularidades, né? Nesse caso era um linfoma não Hodgkin.
Por hoje é só, meninos.